E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vocês pediram tanto, a repercussão do vídeo do primeiro capítulo de BJMD foi tão boa, tão grande, que eu não podia deixar passar isso. E eu precisava trazer pra vocês agora resumos, análises e spoilers dos episódios que são lançados. Os episódios eles são lançados em relação ao nosso fuso horário toda sexta-feira. Ele já vai estar disponível na Scan, na Yaribu Scan, lá pelo domingo, segunda-feira, eu acredito. A Yuri pode me corrigir aqui embaixo nos comentários se eu estiver errado, mas vai ser bem rapidinho. Então em pouquíssimo tempo, você que não lê espanhol ou inglês já vai conseguir ler o mangá bem rapidinho. E agora, falando sobre esse capítulo em si, a gente já tem algumas revelações sobre as hipóteses que a gente levantou no último vídeo. O episódio ele começa com um flashback. Nesse flashback a gente vai ver uma das sessões de transmissão, uma das streams do MD, onde ele tá fazendo uma sessão de dominador e submisso com o Chan-woo. Óbvio que eles estão mascarados, porque eles não mostram a identidade. A gente vai ver de uma forma bem clara como é que funciona essa transmissão, que é bem legal, porque mostra como o MD faz essa interação, inclusive com os fãs. Durante a transmissão, por exemplo, ele decide punir o Chan-woo por causa de alguma coisa que ele considerou errado que ele tenha feito, e ele vai pedir pro chat, vai pedir pro público dele dizer que tipo de punição o Chan-woo deve receber. Então basicamente a gente acompanha essa transmissão onde essa relação de BDSM do Chan-woo e do MD ela fica bem clara pra gente, como a transmissão é feita fica muito claro pra gente, como existe a interação do público, a gente tem algum storyboard, né, alguma cena onde a gente tem a perspectiva de quem tá assistindo, tem até o chatzinho aparecendo do lado, é muito legal como eles retratam isso, a gente já viu acontecendo com o próprio Alex, mas é muito legal ver acontecendo aqui porque é uma sessão de BDSM, é diferente. E também é um pouco para mostrar pra gente que o MD ele vem desenvolvendo algum sentimento diferenciado pelo Chan-woo, que atualmente eles tinham acordado de que tudo que eles teriam era uma relação de submisso e dominante para que o Chan-woo pudesse satisfazer as vontades dele e o MD iria satisfazer as vontades dele e também transmitir isso. Depois que o Chan-woo é muito punido, o MD faz ele agradecer ao público e assim que a stream acaba, o MD como um bom dominante, né, como o cara legal que ele é no final das contas, ele tá tratando das feridas, dos machucados que ele acaba fazendo no Chan-woo durante a transmissão. Ele diz que percebeu que o Chan-woo parece ter sentido muita dor durante essa transmissão e lembra ele que se tiver doendo demais, se tiver ruim, desconfortável, é pra ele usar a palavra de segurança. Pra quem não sabe, uma palavra de segurança é uma palavra em que pessoas que têm esse tipo de relação, elas usam como referência. Quando a pessoa falar aquela palavra, quando o submisso usar essa palavra, quer dizer que tá doendo muito, que ele não tá suportando e já não tá bom. O Chan-woo desconversa, diz que não tem problema nenhum, que ele aguenta, que pra ele tá tudo bem. E o MD, ele começa a perceber que o Chan-woo tem estado estranho nos últimos dias. Ele olha então atentamente pro Chan-woo, que tá quieto, né, com uma cara realmente estranha, comendo macarons na cama, que foi o MD que comprou pra ele. Cara, é muito fofinha essa cena, porque ele age como uma criança boba, uma criança feliz comendo os docinhos dele, e o MD tá ali dizendo que não, que é pra ele comer, que ele comprou todos pra ele. O Chan-woo então pede pra passar a noite na casa do MD, pra dormir ali, porque ele tá muito cansado. Antes deles dormirem, o MD insiste, perguntando se ele tá realmente bem, porque ele percebeu que nos últimos dias o Chan-woo tem estado estranho, tem perdido peso, anda muito magro, e ele começou a ficar muito preocupado com isso. O Chan-woo desconversa, diz que tá tudo bem e que ele quer dormir. E daí a gente tem uma das cenas mais fofas de toda a história de PJ Alex. O Chan-woo ele se vira, agarra o braço do MD dizendo que tá com frio, e o MD fica olhando ele com uma carinha todo bobo, todo encantado, e ele começa a pensar que ele nunca se sentiu tão atraído por um dos seus companheiros submissos como ele tá se sentindo pelo Chan-woo, e como ele quer muito que o Chan-woo fique ao lado dele. Sério, se você já leu e não morreu ao ver a cena do Chan-woo agarrando o MD e ele dizendo que tá com frio e ele dando um beijo na cabeça do MD, você leu totalmente errado, porque essa cena é maravilhosa, é muito linda. E vale lembrar que em toda essa cena, todo esse momento dos dois na cama, a gente tem o MD finalmente sem aquele cabelo engomadinho. Ele tá com o cabelo meio bagunçado, solto, o que dá pra ele um ar muito mais jovial e deixando ele, ó,
Maravilhoso. Então a gente volta para os acontecimentos recentes, logo do final do primeiro capítulo de BJMD, e a gente vai ver o MD tratando do ferimento, né, do hematoma que ele viu no rosto do Chang-woo. Ele tá tratando e pergunta o que aconteceu. O Chang-woo, ele é evasivo, ele não quer falar, mas ele vai acabar contando que ele brigou com um namorado dele, com um ex-namorado, e que ele disse que queria terminar e que ele acabou fazendo isso. O motivo para ele terminar era justamente que esse namorado dele, quando ele ficava bravo, ele acabava batendo no Chang-woo, e o Chang-woo decidiu terminar finalmente, que agora tá tudo bem porque eles não estão mais juntos. Então uma das teorias que a gente levantou no vídeo anterior, ela meio que se confirmou. É sim o namorado do Chang-woo que tava fazendo isso, não são outros parceiros extraconjugais, era um namoro, um relacionamento que ele tinha, e ele era um relacionamento realmente problemático, abusivo, né, do qual ele já tinha falado na série principal. O MD, então, frustrado com a situação, ele vai falar pro Chang-woo que ele entende que a relação que os dois estabeleceram é de dominante e submisso, e que eles acordaram que não passaria disso, e que ele mesmo não se importa de que ele esteja saindo com outro cara, porque eles acordaram isso. O que acontecia, os relacionamentos, o que acontecia na vida deles fora das sessões de BDSM, não dizia sentido a nenhum dos outros, não dizia importância ao outro, só que ele não consegue aceitar isso. Ele diz que o Chang-woo, ele não pode simplesmente se meter com qualquer traste e aparecer ali depois cheio de hematomas e machucados. Ele fala que isso já aconteceu várias vezes e que o Chang-woo não pode aceitar isso, ele não pode simplesmente aceitar ser machucado, aceitar apanhar, aceitar se envolver em um relacionamento abusivo. Só que é óbvio que o Chang-woo se defende, dizendo que ele não esperava isso. Acha que ele foi atrás disso? Não, que ele acabou se atraindo por alguém, que ele acabava se atraindo principalmente pela aparência de um cara e que de repente ele se tornava um babaca. O MD ainda fala que o Chang-woo devia ter mais cuidado com isso, porque sempre acontece assim, ele vai atrás de caras bonitos e ele acaba sofrendo com isso, ele acaba tendo esses problemas, o cara acaba se tornando um babaca, e como ele ainda não encheu o saco disso. Só que é óbvio que o Chang-woo, em sua defesa, acha que não tem problema nenhum tu buscar um cara de boa aparência. O MD desabafa dizendo que ele não consegue mais ver o Chang-woo nessa situação, que ele odeia ver o Chang-woo sendo abusado, né, sendo maltratado e sendo abandonado, cheio de hematomas, cheio de machucados. O Chang-woo vai dizer que não tem nada a ver com ele, porque tudo que ele é o parceiro de BDSM, e então pro choque do Chang-woo, o MD vai dizer que não quer mais isso. Ele não quer mais ser o parceiro sexual do Chang-woo e que ele quer ser o namorado. Ele pergunta se o Chang-woo não quer começar a namorar com ele, e isso deixa o Chang-woo completamente embasbacado. Olha, eu não sei sinceramente o que a autora tá planejando com essa side history. Eu achei até que ela tá indo num ritmo muito rápido. Eu cogitei inclusive a hipótese de lidar com homofóbicos, porque eu acho que seria um ritmo menos acelerado para poder desenvolver a história, mas eu acho que, tipo, o que ela tá querendo fazer é uma coisa óbvia e clara, é dar aos fãs o relacionamento que eles tanto querem, porque o Chang-woo e o MD sempre ficaram tendo o relacionamento deles daquela forma. É um relacionamento onde eles têm sessões de BDSM, onde o relacionamento deles se resume a isso. E a gente sabe o quanto os fãs se apaixonaram pelo casal e queriam ver eles juntos realmente. Então eu acho que a autora, ela tá realmente querendo entregar isso pros fãs. Ela tá querendo entregar um relacionamento sério, um namoro, uma paixão, né? Que exista amor entre os dois e não apenas sexo. Eu não acho que é um problema, eu acho que essa é uma proposta excelente. Eu realmente quero isso, e vendo esse diálogo nesse episódio onde o MD ele começa a se abrir em como ele se sente em relação ao Chang-woo, me deixa ainda mais sedento por ver esses dois juntos, vendo esses dois tendo um relacionamento consistente. A questão é que dessa forma a gente não deve ter uma side history muito extensa, na real. Ela deve ser até curta, eu poderia dizer. Mas é muito legal ver como o MD, ele tá muito seguro em relação aos sentimentos dele, e como ele percebe o crescimento desse sentimento que ele tem pelo Chang-woo, percebendo que esses sentimentos chegaram a um estágio onde ele não consegue mais manter a relação dessa forma, simplesmente lidando de maneira despreocupada com o que está acontecendo com o Chang-woo. Ele criou esse vínculo forte, ele começou a gostar do Chang-woo, começou a se interessar por ele, e ele não consegue mais ver o Chang-woo
Chan-woo tendo que lidar com problemas tão sérios e tendo que sofrer relacionamentos abusivos, sendo que ele mesmo tá disposto a dar todo o carinho pro rapaz. É óbvio que isso pega o Chan-woo totalmente de surpresa, porque ele nunca pensou nesse relacionamento dessa forma, que não fosse simplesmente casual, e isso deve levar ele a pensar, a ver o MD de outra forma, e talvez começar a reconhecer sentimentos que ele vem cultivando e que ele tinha simplesmente ignorado até agora. Se você já leu o capítulo 2 da Side History de BJ Alex, deixa aqui nos comentários o que você achou, deixa as suas expectativas para os próximos capítulos, o que você tá achando, né, dessa relação que a Minhwa tá tentando construir entre os dois personagens. As cenas que ela mostra pra gente nesse capítulo são lindas. As primeiras cenas do flashback da sessão de BDSM dos dois são maravilhosas, é sério. Eu fiquei muito animado, eu tô cada vez mais animado, tô empolgado com o rumo, o direcionamento que ela tá dando pra história. Eu acho que é um bom direcionamento, por mais que a gente não deva ter uma história muito longa. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda muito o meu canal a crescer, ajuda o meu vídeo a ser divulgado, ajuda mais pessoas a conhecerem BJMD. Assim que o link da Yaribu Scan com a tradução em português sair, eu vou deixar ele disponível aqui num comentário fixado no topo dos comentários. Eu vou deixar junto desse link outros links também, como a página BJ Alex Brasil, onde a madrinha Isabela posta sumários, resumos assim que o capítulo é lançado, então vocês já podem saber o que acontece antes mesmo das imagens surgirem na internet. E também o link da página original da comic, onde ela é publicada no Lezin. Claro, caso vocês tenham condições de comprar, tenham condições de consumir de forma original a obra, façam isso pra gente dar todo o suporte à autora. Eu espero que tenham gostado do vídeo, me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!